O vídeo vai ser com essa voz feia robótica porque não tem um microfone, avisando no início. Vou invadir os Estados Unidos pra ver no que dá. Vamos dar um exemplo em caso de guerra da China contra os Estados Unidos. O resultado mais provável de um conflito baseado em um incidente seria alguns dias de trocas entre aviões de combate, mísseis terrestres chineses e embarcações navais americanas. Enquanto isso, os dois governos tentariam freneticamente conter e acabar com a violência, e os mercados financeiros mundiais estariam quebrando. Após o cessar-fogo, as Nações Unidas e vários governos nacionais negociariam uma solução permanente para as questões envolvidas. Isso pode levar semanas ou meses. Vamos dar um exemplo em caso de guerra da China contra os Estados Unidos. Primeiramente, a China enfrentará 4 problemas principais e, se eles os superarem, podem ter uma chance de invadir a América com sucesso. Vamos analisar cada um deles em detalhes. O primeiro problema que a China terá de enfrentar é a maior marinha, em termos de tonelagem, do mundo. A marinha dos Estados Unidos supera qualquer marinha em termos de tonelagem em quase 3 milhões de toneladas. Isso se deve principalmente em parte ao fato de ter 11 das maiores embarcações navais conhecidas como porta-aviões ou, mais especificamente, os porta-aviões Nimitz e uma porta-aviões Ford. Esses gigantes transportam 90 aeronaves, das quais 44 são aeronaves de combate, como o F-18 Super Hornet e o F-35 Lightning II, ou o primeiro transportador operacional com caças furtivos de 5ª geração. A China também terá que lidar com 68 dos destruidores contra-torpedeiros mais avançados do mundo, conhecidos como contra-torpedeiros da classe Arleigh Burke. Esses destroyers são carregados até os dentes com mísseis de cruzeiro Tomahawk que poderiam efetivamente acabar com um pequeno exército com 5 deles apenas, e cada destroyer carrega cerca de 56 desses mísseis. Então não podemos esquecer os infames submarinos americanos. Os 64 que temos no mar são da classe de Los Angeles, da classe da Virgínia e dos infames submarinos da classe Seavolve. Também temos 18 submarinos da classe Ohio, e esses são submarinos de mísseis balísticos que podem lançar mísseis nucleares. Nota: 4 dos 18 foram alterados para transportar mísseis de cruzeiro Tomahawk e não armas nucleares. O maior problema para a China com a marinha dos Estados Unidos, a par do poder de fogo, é a distância. A maioria dos ativos navais da China é movida a diesel, que, como todos sabemos, precisa ser reabastecido. Sem portos de reabastecimento, tudo que ficar sem óleo precisará ficar em casa. Você pode dizer, bem, porque eles não fazem navios-tanque, assim os submarinos ou os barcos podem afundar e reabastecer. Bem, digo que, lendo sobre o submarino tipo 14, os alemães tentaram fabricar submarinos que transportavam combustível para reabastecer os submarinos e assim estender o alcance. O problema é que, quando os submarinos aparecem e ficam ociosos, eles se destacam como um bebê faminto às 3 da manhã. Também qualquer navio de superfície da China aparece instantaneamente no radar, e um esquadrão de caça de ataque maciço intercepta, junto com ataques de mísseis. Além disso, deve-se notar que a Marinha dos Estados Unidos tem a 2ª maior força aérea do mundo. É isso mesmo, um único ramo tem aproximadamente 200 aviões a mais do que qualquer outro país. Agora, digamos que a China passe por toda a marinha dos Estados Unidos, o que é um feito impossível por si só. Mas, para continuar com a resposta, digamos que sim. Segundo problema, o exército dos Estados Unidos. Não podemos esquecer os outros 4 ramos. Se, com alguma macumba ou magia negra, os chineses passaram pela marinha dos Estados Unidos, agora precisam lidar com as fases de desembarque.
podemos efetivamente desconsiderar qualquer invasão aérea, pois a Força Aérea dos Estados Unidos interceptaria a centenas de quilômetros no mar. E também o avião de transporte com maior alcance da China é o Chang'e 9, que consegue voar cerca de 5.600 km ou cerca de 3.200 km a menos da menor distância entre os Estados Unidos e a China. E o reabastecimento aéreo também não é possível, porque o alcance mais distante de um navio-tanque é de 6.000 km e os navios-tanque não têm lugar para atracar, porque a ilha mais próxima dos Estados Unidos é o Havaí e fica a 10.000 km da China, por isso os aviões ainda não podem ir para a ilha. E lembre-se de que todos os aviões precisam voltar para a China, o que reduz então a distância entre os navios-tanque para 2.900 km. Assim, os navios-tanque poderiam dar aos transportes outros 2.900 km, que ainda estão a 2.650 km da América. Teoricamente, a China poderia fazê-lo se quisesse perder toda a frota de navios e navios-tanque. E então podemos derrotar todos os caças e bombardeiros, porque o alcance máximo de combate de todos os caças e bombardeiros é de 1.600 km ou menos. Portanto, a China efetivamente não tem suporte aéreo. E para piorar, todos os navios de transporte que a China tem, não têm alcance suficiente para chegar aos Estados Unidos e voltar. Mas vamos tirar o alcance dos navios de transporte da equação, vamos dizer que eles tenham um alcance ilimitado. Eles seriam efetivamente retirados a quilômetros do continente dos Estados Unidos, tanto pela Força Aérea dos Estados Unidos quanto pelos M270 MLRS. Mas digamos que eles fiquem e começam a desembarcar na Califórnia. Eles agora têm que combater 200.000 militares dos Estados Unidos que estão lutando em casa por sua casa, juntamente com centenas de aviões e helicópteros como apoio. E os chineses estão lutando em um terreno desconhecido, a 12.000 quilômetros de casa, sem apoio aéreo ou suprimentos. Terceiro problema: a jornada. China e Estados Unidos estão muito distantes. Mover a quantidade de tropas e suprimentos necessários para invadir os Estados Unidos é impossível e seria um pesadelo logístico para qualquer militar. A quantidade de tropas, balas, comida, água, suprimentos de primeiros socorros e tudo mais seria absolutamente astronômica. E então, se de alguma maneira eles superam o impossível, eles têm geografia americana para lidar. Seria guerra urbana, guerra ártica, guerra de montanha, guerra aberta e guerra de selva/pântano. Guerra urbana com todas as enormes cidades americanas como Los Angeles, Chicago e Nova York. Guerra do Ártico nos estados do norte e nas montanhas. Guerra nas montanhas rochosas, na Serra Nevada e nas montanhas Apalaches. Guerra em campo aberto em todo o centro-oeste, uma vez que é incrivelmente plano e sem lugar para ter cobertura. E você terá uma guerra de selva/pântano nos estados do sul, principalmente no Mississippi, Alabama, Louisiana e Flórida. Todas essas guerras seriam travadas simultaneamente, como guerra urbana, montanhosa e ártica em Denver. Ou ártica e montanhosa nas montanhas rochosas. Mover tanques, tropas e suprimentos através das montanhas é um feito impossível. Em seguida, mover as mesmas coisas pelas planícies e a selva é impossível, novamente devido a serem suscetíveis a ataques, e eles não têm onde se esconder. Além disso, na guerra urbana, todos os andares de prédios e casas precisariam ser limpos, e esse é um grande desafio. Quarto problema: população civil. Os americanos são profundamente patrióticos. Podemos ser o país mais patriótico do mundo. Ligando o terceiro problema, temos o povo americano. Quando as tropas e suprimentos estiverem se movendo em todas as áreas, eles terão que enfrentar o povo dos Estados Unidos. Temos 103 armas para cada 100 pessoas, ou seja, armas suficientes para todos os americanos, e ainda poderíamos entregar uma segunda arma a todos os veteranos. Então, temos quase 2 trilhões de balas. Os Estados Unidos formariam milícias, assediariam e destruiriam qualquer força invasora. Eles estariam lutando em torno de mais de 120 milhões de americanos irritados que lutam por sua terra natal.
No total, eles enfrentariam quase 300 milhões de americanos que se uniriam para ajudar um ao outro, enquanto quase 100 milhões lutariam. Já temos dezenas de milícias organizadas cheias de americanos armados, civis e ex-militares. Como os 3%, Arizona Border Recon e Texas Light Force Militia. Todos esses outros milhões se uniriam para lutar por sua casa e por seus entes queridos contra qualquer invasor. Se com alguma macumba, magia negra, simpatia, trapaça, a invasão se... Mas provavelmente os americanos dariam um pau nos chineses. Quem quiser faço um vídeo. E se os Estados Unidos invadisse a China? Espero que tenha gostado do vídeo. Trarei mais vídeos desse estilo para o canal. Até mais. Obrigado.